O modelo que é a aposta da Volkswagen no Brasil na versão mais interessante. Eu estou falando da intermediária Comfort e do Volkswagen Terra. E é com esse carro, nessa versão e principalmente nesse tom azul, o mais bonito da gama, o review de hoje. A gente vai falar de motor, suspensão e quais os equipamentos que essa versão intermediária do Terra vai nos oferecer. Então acompanha com a gente que esse é o review completo aqui no canal 1.8. A parte dianteira tem essa identidade visual que está sendo adotada agora pela Volkswagen, mas aqui no Terra ele tem um detalhe mais próprio, ela é reinterpretada. Primeiro, friso aqui na grade superior de uma ponta à outra do carro, tem esse elemento do logo aqui, mas o mais interessante está nessa grade inferior com esses elementos aqui em formato L. Isso aqui é o destaque do Terra, já veio em modelos da Audi e a Volkswagen replicou esse tipo de desenho, esse tipo de textura aqui. Como a gente está na versão Comfortline, essa porção inferior não tem aquele aplique mais cinza, mas nem por isso ele fica feio, bem pelo contrário, ele uniformiza a questão da identidade visual da parte dianteira. Na parte de iluminação, o farol ele é totalmente em LED. Então a gente já vê aqui esse elemento já do DRL acionado, a parte da seta vai replicar aqui na porção central, então a gente vai ter esse elemento aqui também sendo transformado em seta, e na porção principal a gente tem posição de lanterna e também posição de farol baixo e ainda o farol alto na porção ali mais central. Esse detalhe da iluminação, ele é então, como eu disse, totalmente em LED, é um dos destaques do Terra, porém esse modelo perdeu o farol de neblina, como toda a linha Volkswagen está vindo a partir de agora, porque a Volkswagen usa esse espaço para uma entrada de ar que vai sair aqui para o lado das rodas. Como a gente fala de um modelo crossover, quando a gente começa a olhar esse carro aqui pela lateral, a gente já vai identificar aqui esses desenhos, esses apliques plásticos que começam aqui na base do para-choque, vão fazer a moldura do paralamas e vão até a parte de trás do carro. Mas antes de chegar lá, eu quero te falar das rodas desse Terra Comfort, porque aqui tem desenho diamantado, porção em preto, detalhes ali em tom prata, nesse tom usinado, só que aqui a roda ela é de 16 polegadas. E isso é uma vantagem, no meu ponto de vista, é claro, em relação ao Highline. Por quê? Porque a banda de pneu aqui é maior. Então, quando você precisar fazer uma substituição, é mais interessante no mercado e no uso brasileiro a gente ter uma roda de 16 polegadas nesse caso. Claro que a de 17 é mais bonita, para você rodar em grandes cidades, em pisos de asfalto, mas essa não é a realidade maior do nosso país. A gente tem espelho retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, mais emblema Comfort logo abaixo do espelho e também a maçaneta ainda aqui pintada na cor do carro. O que a gente encontra na parte superior são essas barras no teto, que são fixas, coladas aqui no carro. E outro detalhe que é interessante, a gente já viu, é o complemento desse aplique preto, que vem por baixo das portas, porém aqui ele não vem junto com a porta. Então a porta termina aqui na lataria, como é o padrão dos carros da Volkswagen, e continua aqui na porção traseira. E aqui atrás tem um dos destaques desse carro com essa coluna mais protuberante, é uma coluna larga, bem ao estilo do Golf lá de tempos atrás, é um DNA da Volkswagen esse tipo de desenho, e aqui ó, com um ombro nessa porção traseira, com uma musculatura maior nesse carro, traz volume, traz mais impressão para cá, para a parte de trás. Anteninha no teto e aqui a porção da lanterna traseira desse Volkswagen Terra, que tem algo interessante, porque o desenho aqui é em LED e a gente já consegue olhar para esse desenho aqui todo em LED quando a gente fala em termos do farol acionado. Porém, o detalhe aqui é que quando a gente aciona o freio do carro, ele já vai mudar a posição aí atrás. Então, com o freio desacionado, ele fica com um LED aceso e acionando o freio, ele muda essa posição. Isso é interessante, é uma solução até que a Volkswagen já mostrou em outros modelos europeus e está presente aqui nesse Volkswagen Terra. Olho de gato na lateral, tem sensor de estacionamento, mas este carro, por ser a versão Comfortline, não tem câmera de ré. A câmera de ré vem a partir e apenas na versão Highline. O detalhe aqui é que a tampa do porta-malas fica quase rente aqui à protuberância, a parte mais saliente do para-choque. Precisa cuidar um pouquinho para não esbarrar, mas ainda assim com o sensor isso não é problema. Esse aplique central está vindo também de uma ponta a outra do carro, é parte da identidade visual da Volkswagen, e aqui os emblemas são claros, tanto o Terra na parte central quanto o TSI.
Quando a gente começa a falar então de suspensão e freios, o grande destaque aqui do Volkswagen Terra está aqui na roda traseira, porque aqui a gente vai encontrar um freio a disco. Tudo bem, é um disco sólido, é verdade, mas esse carro já está um passo além dos concorrentes, porque os outros, por exemplo, o Fiat Pulse, não tem o freio a disco aqui na parte traseira. E isso é um dos destaques aqui do Terra. Claro, a suspensão que a gente tem aqui, ela atrás ela é por eixo de torção, ela é uma suspensão convencional. Lá na frente a gente fala de um conjunto McPherson e o freio a disco lá na porção dianteira, ele é um freio então ventilado. Agora, é por dentro desse Terra que a gente tem algo bastante interessante, porque na porção interior aqui do Terra a gente vai ter esse banco aqui então em tecido. E olha que bonito e que interessante esse tecido. Tem a lateral preta, mas aqui na porção central, tanto no encosto quanto no assento, a gente tem esse desenho aqui que imita um jeans. Tem emblema Terra aqui e lá na versão High ele também tem esses desenhos, mas aqui ele replica isso, embora lá seja no próprio couro, aqui continua preservado. E é interessante o banco dessa maneira. Outra coisa que é interessante está aqui na porta, já que essa porção aqui em tecido que está na porção superior aqui do banco também está replicada aqui, ó, exatamente no apoio de braço, e é uma parte que ela é suave ao toque. Então, o tecido replicado dos bancos na porta chama mais atenção, é algo que dá um destaque maior aqui para esse modelo. Sentado aqui no Terra, a gente já vai encontrar nessa versão Comfort um aplique preto na porção superior, o trinco da porta nesse tom cinza e os botões clássicos aqui dos 4 vidros elétricos, mais o espelho retrovisor elétrico. Isso aqui de série nessa versão. Volante dessa versão forrado em couro, com essa costura inclusive aqui aparente, uma boa pega. E nessa porção do painel a gente já vai encontrar um aplique preto aqui na moldura do cluster, porção superior toda ela em plástico, porém volta aqui no painel esse desenho aqui que é em tecido, replica o tecido do banco aqui no painel. Isso é interessante, traz um ar de mais sofisticação para cá, para esse modelo. Um outro destaque que a gente já vai começar a olhar aqui é encontrar o Volkswagen Play, esse sistema multimídia aqui da Volkswagen. Por quê? Porque essa é uma das telas mais atualizadas e mais avançadas que a gente vai conseguir encontrar nos carros atualmente. A gente tem uma tela de 10,1 polegadas, a gente tem aqui situações para a conexão com Android Auto, com Apple CarPlay, a gente também aqui pode baixar alguns aplicativos, tem menu aqui para o computador de bordo do carro, até com uma pasta off-road, uma tela off-road, status do veículo, consumo, e também aqui aquela tela inicial em que a gente vai poder encontrar aqui conexões diretas. Tem ainda botão de volume e aqui configurações do carro. Nessas configurações eu vou encontrar atalho aqui para o sistema, Bluetooth, áudio, unidades de medida, configurações do carro para desligar e religar o controle de estabilidade, configurações de luzes, espelhos e limpadores aqui para que eles acionem ou abaixem em marcha ré, acionar o vidro traseiro, por exemplo, também em marcha ré, e ainda configurações aqui do painel de instrumentos para redefinir os dados desde a partida, sim ou não, para que você possa ter uma medição de consumo de combustível a longo prazo ou não. Ou então aqui, redefinir no longo prazo, você configura quando que ele quer que o carro vá configurar o painel do seu carro. Inclusive tem alguns vídeos, né, a gente já viu aí no canal, gente dizendo que o Terra só tinha a configuração de consumo a partir da partida, mas não, você vem aqui na configuração do carro e determina se você quer que ele zere o computador de bordo, a marcação de consumo, ou a longo prazo ou desde a partida. Na mídia a gente tem conexões, também tem os próprios aplicativos aqui para poder habilitar e ainda as notificações. Controle do ar-condicionado pode ser feito pela tela, desligar aqui o Start-Stop e também abrir o porta-malas, está tudo aqui na tela. Outro item que a gente encontra nesse carro, e aqui é opcional, é o ar-condicionado Climatronic, que fica por conta desses botões aqui, que eventualmente não serão os mais intuitivos quando você estiver dirigindo, porém, você toca e ele fica com uma condição, né, de mais suavidade. Esse item nessa versão Comfort é um opcional casado aqui com o carregador de celular por indução. Então você tem aqui um pacote de opcionais nesse modelo. Mais ainda, entradas USB-C aqui nessa porção, o câmbio automático a gente fala depois, e partindo para cá, a alavanca do freio de mão tradicional. E aqui um outro detalhe, olha só, esse porta-copos aqui do Terra, que tem esses detalhes em que você pode retirar
remover eles aqui do lugar e aí você vai personalizar exatamente onde é que você quer colocar. O problema é que para colocar, né, não é a coisa mais fácil e mais intuitiva do mundo, mas você pode remover aqui e refazer os porta-copos. Esse Tera aqui, por a gente estar falando da versão Comfort, então ele não tem o Active Info Display, que é aquela tela de 10 polegadas que está lá na versão High. Esse aqui, ela é uma tela de 8 polegadas, então, em que a gente vai encontrar algumas funções e aí eu vou alternar aqui pelo volante. Então, eu passando para o lado ou passando para baixo, eu posso alternar aqui para velocidade média ao centro, ou passando mais para baixo eu passo para a temperatura do óleo, o áudio, telefone, ou ainda configurações aqui do carro em que eu posso fazer essas medições. Ou posso programar, por exemplo, para que o consumo instantâneo do carro fique lá na parte central. A gente não tem muita alternância de telas, né, por conta aqui das visualizações, que são poucas, mas eu posso passar para essa porção mais minimalista, ou colocar aqui um velocímetro, e aí tira o contagiros, ou então eu posso passar para cá, para um contagiros, e aí ele vai mudar ali a informação do carro que está aparecendo na tela. E a gente ainda vê aqui embaixo, nessa porção inferior, a tela ali das assistências, exatamente para a gente poder controlar o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. É um painel, sim, mais simples do que o Active Info Display, que está lá na versão High, a mais completa aqui do Tera. Porém, se você gosta de painéis digitais, se você prefere telas, aqui você tem uma tela, e essa é uma opção exatamente para que a marca te ofereça, tanto na versão completa um painel superior, quanto na versão intermediária um painel mais simples. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Fiat Pulse ou o Renault Kardian, até nas versões completas a tela lá é menor. Outros equipamentos que esse carro aqui tem ficam por conta dos 6 airbags aqui nesse modelo. Ele tem controle de tração, controle de estabilidade, sensor de estacionamento eu já te falei, porém aqui não tem a câmera nessa versão. E ele também vai ter a direção elétrica aqui com ajuste de altura e também ajuste de profundidade. Coisa que a gente, por exemplo, só encontra na versão mais completa lá do Fiat Pulse. Tem o Start-Stop, nessa versão aqui também tem a partida por botão e a chave presencial que eu vou te mostrar mais ali na frente, e ainda também tem o Hill Control, que é o assistente de partida em rampa. Entre as assistências, esse Volkswagen Tera ainda vai ter o controle de cruzeiro adaptativo, vai ter frenagem automática de emergência e também controle de eletrônico de estabilidade. E ainda controle, né, o detector de fadiga para o motorista. Mas agora aqui atrás eu quero te falar da porta, em que a gente tem aqui uma perda porque não tem o mesmo tecido que tem lá na frente. Seria legal se tivesse um aplique aqui nessa porção dos ocupantes, porém ainda assim preserva o trinco em tom diferente. Mesmo assim é uma porta firme, uma porta interessante, e aqui o banco com aquele mesmo desenho em tecido, em que tem uns rebaixos tanto no encosto quanto no assento. E por quê? Exatamente para que a gente possa se acomodar super bem aqui dentro. E eu arrisco a dizer para vocês que entre os crossovers compactos que a gente tem hoje, o Tera é o melhor de todos, porque é o que melhor a gente consegue se acomodar aqui atrás. Esse banco é um banco firme, é uma espuma dura, uma espuma densa e que te traz mais condição de você ficar numa estabilidade boa, principalmente por conta aqui desse desenho que o banco tem, em que ele verdadeiramente te abraça, e mesmo você sendo ocupante de trás, você não fica jogando para um lado ou para outro. Um outro detalhe que esse Volkswagen Tera tem, nessa versão Comfort, fica por conta aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o encosto para a gente poder olhar um pouquinho melhor. Tem descansa-braço para o motorista aqui nessa versão e ainda saídas USB-C aqui para carregamento de dispositivos nessa porção traseira. Isso é interessante que esteja preservado aqui nessa versão intermediária, porque traz uma condição de um possível carregamento de celular ainda assim nessa porção traseira do carro. Agora, eu quero te mostrar também o que a gente vai ter no porta-malas aqui desse Volkswagen Tera, já que é um carro que tem um espaço interessante em termos de controle aqui de bagageiro. O trinco ele é elétrico e a gente vai encontrar aqui dentro desse porta-malas um espaço todo ele forrado em carpete. É um espaço com capacidade de 350 litros, uma volumetria super interessante em relação ao que a gente já encontra no mercado. Tem profundidade aqui, você consegue acomodar objetos aqui dentro, mais ainda aqui um revestimento todo ele em carpete e aqui ó,
um gancho para que você possa pendurar alguma sacola, e é um gancho muito forte. Isso é interessante porque você pode, por exemplo, colocar a sacola de garrafa de refrigerante ali, que não vai ter problema ali exatamente dele quebrar. E ainda aqui um puxador exatamente para que a gente possa fechar. E embaixo do capô a gente vai encontrar aqui o motor 170 TSI da Volkswagen. Esse conjunto propulsor aqui não é o 200 TSI, ainda que ele seja 1.0 turbo. Porém, esse conjunto propulsor está perfeitamente de acordo com o que a gente espera para um carro como esse aqui, que não é tão grande assim. A gente fala então de um motor 1.0, 3 cilindros. Esse conjunto propulsor ele tem injeção direta de combustível, tal como os modelos com turbo da Volkswagen. Ele tem um comando duplo de válvulas e variação nesse comando. Tanto na admissão quanto no escape a gente tem aqui nesse motor. E aqui a gente tem um acionamento por correia dentada. Claro, não é aquela correia banhada em óleo que gera polêmica, enfim, não é esse o caso. Aqui a gente tem uma correia tradicional que precisa ser trocada ali com 60 mil quilômetros, por exemplo, como é a média dos carros. O Tera 170 TSI ainda gera 116 cavalos com etanol, 109 com gasolina, e o torque aqui desse modelo, ele é tanto com etanol quanto com gasolina de 16,8 kgfm. E acoplado com esse conjunto propulsor, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas, e não é câmbio CVT, ele é um câmbio automático real. Dito isso, a gente já agradece o Leonardo, proprietário desse belo Tera azul, que trouxe para que a gente pudesse te trazer esse review e todas as nossas impressões. Esse modelo, então, ele já está no uso, já é um carro, então, privado, e que a gente está podendo te trazer todas essas impressões. E o melhor, na versão intermediária, já que muitas vezes as avaliações são feitas com as versões mais completas. Te convido para que se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. A gente tem toda semana vídeo novo com os nossos reviews, que é o que a gente mais gosta de fazer, mas tem podcast com os lançamentos, a gente tem as nossas impressões e também os carros antigos lá do Auto Clássico Clube. Você se inscreve também lá no Instagram, @AutoClássicoClube. Dito isso, hora da gente dar uma volta. Chave presencial então aqui no Volkswagen Tera, comando para abrir e para fechar, e o botãozinho lá na porta vai fazer com que você possa manter essa chave aqui no bolso para poder entrar no carro. E a partida está aqui, ó, feita por botão. Pressionou e segurou, ele já vai acionar o carro. Esse aqui tem o ar climatronic, então já tem a previsão aqui exatamente para a gente poder, olha só, fazer ele funcionar, e colocando inclusive na velocidade em que a gente quer. Arrastando aqui então o nosso câmbio automático para baixo, a gente já vai dar a partida então e poder experimentar esse Volkswagen Tera. O banco aqui regulado para mim, até posso colocar um dedinho mais para cima, eu já posso perceber um ajuste muito interessante quando a gente compara em termos de carro. Por quê? Porque o carro está muito voltado para cá, para o motorista. O meu nariz está na reta aqui do símbolo da Volkswagen, na reta do painel de instrumentos, e o painel não está elevado em relação aqui ao ocupante, ainda que eu tenha botado o banco um pouquinho mais para cima. E a visibilidade traseira também super boa, o espelho mostra quase todo o vidro, e os laterais aqui também acompanham essa visibilidade. Então a gente consegue ter essa condição, né, de poder enxergar o que está se passando no carro. E como esse carro tem aquele ombro lá atrás, a gente fica olhando pelo espelho esse ombro, né, aquele desenho mais largo. Mas aqui a gente já começa a ver muito do DNA da Volkswagen nesse modelo. Por quê? Porque esse Tera traz muito dessa imersão. O painel, por exemplo, ele fica mais alto, você consegue enxergar ele quase na linha do olho, um pouco abaixo. Então não é aquele carro em que você senta alto e olha por cima, ainda que você veja o capô com os vincos aqui, o painel fica elevado. E o banco tem uma boa aba lateral. Então numa curva, numa condição, por exemplo, em que você vai fazer uma virada de esquina, e a gente vai ver isso ali mais adiante, a gente tem exatamente uma situação de um carro com essa condição aqui, de você não jogar com o corpo para um lado ou para outro. Ele te abraça super bem. E aí a gente já começa a entender um pouco do que eu vou falar no encerramento desse vídeo. Isso aqui não é um SUV. Isso aqui não é um SUV de forma nenhuma. Ele é melhor do que um SUV para andar. E olha só,
motorzinho 1.0 TSI, anda super bem, acelera rápido e a gente já consegue ver uma entrega super interessante aqui nesse modelo. Outra questão que a gente precisa ver aqui é o seguinte: a direção é elétrica, ela é macia, ela tem uma entrega firme, mas ainda assim ela não é dura. Então é uma direção muito direta quando a gente está fazendo uma comunicação com as rodas. Passei no buraco aqui exatamente para a gente poder ter uma ideia da suspensão. Segue aquela suspensão firme da Volkswagen, mas com muita capacidade de filtrar obstáculo, de passar por imperfeição e de passar por condições adversas. Esse tipo de suspensão aqui da Volkswagen, ele é exatamente aquilo que a gente já encontrava nos outros modelos. Vou falar dela em seguida, mas olha aqui a condição, ó. Mesmo para fazer uma virada de esquina fechada, o carro não inclina, faz isso com muito ajuste e ele tem um bom raio de giro, hein? Ele vai até o fim e vira super bem. Uma outra questão que a gente precisa analisar aqui é a entrega desse motor 1.0 TSI 170. Esse carro, ele tem respostas com um mínimo de delayzinho, menor aqui do que no Volkswagen Virtus, mas ele ainda existe. Mas isso está no DNA atual da Volkswagen, que tem trazido um pouco desse delay exatamente para a gente poder, por conta das emissões. E é aqui, numa reta, em que esse motor 170 TSI mostra, olha só, vou pisar fundo, tem um delayzinho, um segundinho, mas logo em seguida ele retoma e vai poder acelerar e anda muito. E olha, nem senti troca de marcha aqui, ele cresceu até a 6.000 RPM. Então, esse motor aqui, olha só, preserva uma dinâmica de velocidade, uma dinâmica de condução muito interessante. As trocas vão acontecer quase lá nas 6.000 rotações, quando você faz uma aceleração firme, porém ainda intermediária, não até o talo. E ele tem um DNAzinho em que a gente consegue encontrar aqui, ó, aquele carro com ajuste dinâmico, super gostoso de dirigir, super interessante quando a gente busca por aquele apreço. E esse carro também tem assistências ao condutor, eu estou falando do controle de cruzeiro, né? Então a gente vai poder acionar esse controle de cruzeiro, programou para andar a 51 km por hora e ele está programado aqui também para ficar na máxima distância em relação aos carros da frente. Vou fazer isso e a gente vai se aproximar desses dois veículos que estão indo aqui. Ele está mantendo aqui os 60 km por hora, exatamente fazendo essa média, mas agora aqui, ó, já identificou os dois carros indo aqui à nossa frente e está mantendo a velocidade em relação aos dois veículos que estão indo aqui na nossa frente. O que vai acontecer agora? O Volkswagen Terra, ele tem capacidade então de identificar a próxima frenagem, então se o carro parou, ele passa essa informação para cá para dentro, ele dá esse bip e você tem a indicação, né, do front assist, do assistente de frenagem, e também o controle de cruzeiro adaptativo, em que ele mantém a velocidade em relação ao carro da frente. A gente tem um carro que te coloca numa posição mais esportiva, com uma linha de cintura mais alta para conduzir. A gente tem uma boa mídia, com um bom som, com um som de qualidade e que é hoje uma das melhores do mercado. E principalmente a gente também tem consumo de combustível, já que a gente tem médias aqui dentro da cidade de aproximadamente 12 km com litro e na estrada é bem tranquilo da gente chegar em médias de 15 km com litro aqui com esse modelo, aqui com esse Volkswagen Terra. Então com essa voltinha aqui a gente já consegue ter uma boa ideia do que é esse carro. Muito mais do que um crossover, eu acho que esse modelo está mais próximo de um hatch e isso é muito bom. Mas eu vou concluir isso agora no final do vídeo. O Volkswagen Terra é de fato um produto super interessante, principalmente e muito mais depois que a gente anda do que pelo que a gente vê. Porque o carro é bonito, especialmente nessa cor azul, mas além disso ele tem um DNA Volkswagen, ele tem uma essência Volkswagen. E isso, para quem gosta, para quem é fã da marca, com certeza vai se encontrar aqui nesse modelo. E olha, talvez o pecado do Terra seja exatamente a marca dizer que isto aqui é um SUV. Na verdade, aqui no canal a gente entende como um crossover, mas mais do que um crossover, esse Terra, ele é um hatch na sua melhor essência em termos de dirigibilidade. Por conta disso, a gente já agradece também ao Leonardo por ter nos emprestado o carro para trazer todas essas impressões e convidar para você para que se inscreva aqui no canal 1.8. Toda semana tem vídeo novo, seja com as nossas impressões, com os reviews que a gente gosta bastante de fazer e também com as nossas atualizações do mundo automotivo. Se inscreva também no nosso Instagram e acesse o perfil @AutoClássicoClube para ficar por dentro dos encontros que o Marco Escada organiza. Tchau e até um próximo conteúdo.